Paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindo ao meu canal. Eu queria te convidar, desde já, você se inscrever nesse canal, você nos ajudar a estar compartilhando a santa palavra de Deus. O nosso intuito aqui nesse canal, meus irmãos, todos ouvintes, amantes da palavra de Deus, é falar de Deus, é falar da palavra de Deus. Não é a gente trazer religião aqui, não. Aqui a gente traz assuntos concernentes à palavra de Deus, assuntos primordiais que falam acerca do nosso Senhor. Eu queria dar um pequeno testemunho muito edificante, algo que eu passei e eu queria compartilhar, com os irmãos. Mas você que está chegando agora, que é novo aqui, vai lá, você vai ver escrito aí vermelho, se inscreva, clique em cima, vai aparecer o sininho do lado, você clica em cima do sininho e vai aparecer todos, você coloca em cima de todos, que assim sempre que a gente postar vídeos aqui no canal, você vai ser avisado dos nossos vídeos. Amém? Conto com seu apoio e com a sua ajuda nesse canal, a qual nós estamos aqui todos os dias, trazendo uma palavra diária, que é um alimento diário para a sua vida espiritual, a se aproximar mais e mais de Deus. Vou deixar uma palavra, antes de eu estar entrando no testemunho, uma pequena palavrinha que faz parte. Olha o que diz. Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vós há de medir a vós. Irmãos, é um versículo, um capítulo bem conhecido. Fala sobre o julgamento. A gente temos um consentimento de trazer uma palavra pautada, centralizada, dentro da Bíblia. Só que a gente nunca pode tirar o lugar de Deus. Como assim, pastor? A parte de julgar e de condenar é com Deus. A parte de convencer o pecador é o Espírito Santo de Deus. A parte de defesa é do Senhor Jesus, que é o nosso advogado. Qual é o nosso papel, pastor? Pregar pela direção do Espírito Santo. Convencer as pessoas do pecado e da justiça. Porque o Espírito de Deus convence o pecador. Então, se o Espírito de Deus não convencer o pecador, não adianta a gente querer convencer ele. Então, a gente prega, fala a verdade. Mas não confunda falar a verdade e não ser complacente com as coisas erradas em trazer um julgamento das pessoas. Não. As pessoas confundem entre falar a verdade, entre ensinar a verdade e entre não ser complacente com o pecado e ser chamado que está sendo um julgador. E na verdade não. Julgador é aquele que aponta o dedo e fala, você vai para o inferno. Não, enquanto a pessoa está viva, a pessoa ainda há tempo de se arrepender. Deus pode ter um encontro com ela e ela pode se converter. Então, por isso que não é cabível a gente, como servo de Deus, nós temos que olhar para uma pessoa, por mais que a situação dessa pessoa é crítica, nós devemos orar pela vida delas. Por mais que tem líderes que não estão levando o verdadeiro evangelho, estão pregando heresias, a gente devemos orar pela vida deles, amar eles em Cristo, não ser complacente com o pecado, mas a gente amar eles orando pela vida deles. Então muita gente confunde, então a gente tem que tomar cuidado para não ser um julgador e nem um condenador, e tomar cuidado para não deixar de falar o que é certo e pregar o que é certo e viver o que é certo. O que eu queria trazer para os irmãos aqui é algo muito curto e muito rápido. Eu sofri um bullying, uma humilhação de uma pessoa que essa pessoa se denomina ser muito intelectual. Não vou mencionar nome, mas foi algo que me entristeceu muito, mas não guardo rancor e nem mágoa e oro por essa pessoa.
eu estava no meio da minha família, e essa pessoa é de outro ministério, é uma pessoa que tem entendimento da palavra, mas quando argumentou algo comigo, eu acho que pensando que eu sou leigo de Bíblia, às vezes por eu não aprofundar muitos em certos assuntos, mas eu tenho um conhecimento, um entendimento. Por isso que Deus me chamou e me colocou na frente da obra. Então, ele falou que não congregaria, que está um tempo sem ir na igreja, porque não vai dar o dinheiro dele para pastor. E eu fui, ele falando isso, depois eu coloquei minha colocação, né? Conforme a Bíblia diz, não deixe a sua congregação, como está escrito em Hebreus. Falei sobre a autoridade eclesiástica. Bom, quando eu falei alguns assuntos concernente à palavra que confrontou essa pessoa se levantou no meio de toda a minha família, pegou nos meus braços, porque quando eu estou só entre minha família, eu uso camiseta, né, dessa forma aqui, que eu estou em casa, estou com minha mãe, com minhas irmãs, né, pessoas da minha família que já me conhecem, então por que eu esconder tatuagem? Isso aqui foi algo que eu fiz quando eu era do mundo. E ele pegou no meu braço assim, e falou assim, eu nunca que vou ser pastoreado por um pastor com o corpo todo rabiscado de tatuar desse jeito. E me balançou assim, eu falei para ele assim, olha, o meu corpo pode estar rabiscado, porque eu fiz isso aqui no tempo da minha ignorância. Não tinha conhecimento da palavra. O meu corpo está rabiscado, mas a minha alma está limpa. E o seu corpo não tem uma tatuagem, mas sua alma está suja. Só de você me julgar e em dizer que nunca ia ser pastoreado por um pastor que nem eu, o corpo todo rabiscado, você está me julgando e me condenando. Você está falando coisas que você talvez pense que tem um conhecimento da palavra, mas não tem. Falei isso, irmãos, porque às vezes eu sou muito julgado por essas tatuagens. Depois da minha convenção, eu não fiz mais nenhum pingo no meu corpo, porque eu sei que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu não me orgulho dessas tatuagens. É tanto que eu só ando de camiseta manga longa, porque eu tenho vergonha de mostrar elas. Nesse dia eu me senti muito humilhado. Eu me senti muito mal. Só que Deus falou no meu coração. Foi a resposta que Deus me deu para poder falar com ele. Eu virei para ele, dei tudo e falei assim, olha, meu corpo está manchado pela tatuagem que eu fiz no tempo da minha ignorância, que eu não conhecia a palavra de Deus. Mas a tua alma está manchada pelo seu ponto de vista e pelo seu consentimento fora da palavra de Deus. Entreguei ele nas mãos de Deus e falei, nada eu tenho contra você, te respeito, mas nunca vou ser concordante, nunca vou concordar com o seu pensamento, com a sua linha teológica, que não precisa de congregar, que não precisa de orientação de pastor nenhum, porque Deus é o seu pastor. Você dizendo isso, você vai invalidar a palavra deixada pelo próprio Cristo. Eu sei que tem muitos à toa que usa de má fé com as ovelhas do Senhor, que agem de má fé, mas ainda tem homens que são levantados por Deus, não tem uma hermenêutica alinhada, não tem uma homilética alinhada, a arte de interpretar as escrituras sagradas, não tem um curso de uma faculdade teológica, não expressa bem um português colocando vírgula, ponto de interrogação e ponto final, mas são homens cheios do Espírito Santo de Deus, que quando ora Deus ouve,
que quando prega a palavra, Deus age, Deus opera. Homens que têm intimidade com Deus, homens como Pedro, que é indouto, não é aletrado, mas quando abriu a boca com palavras simples, no seu primeiro sermão, 3.000 almas. No segundo sermão, 5.000 almas. Deus está à procura de pessoas não intelectuais, inteligentes, mas que não estão disponíveis a viver como Deus quer que vive. Não que estudar seja errado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo de pessoas, porque tem escolaridade, tem faculdade, tem certas posições nessa terra, se sente maior do que as pessoas, rebaixa as pessoas, como fez comigo, pegou no meu braço e disse que nunca ia ser pastoreado por um pastor que nem eu. Mas você quer ouvir o que aconteceu no decorrer dos meses? Está lá, em uma das nossas igrejas, a qual sou pastor presidente. Essa pessoa está lá, indo nessa igreja. Já tem mais de meses que está indo lá. Sabe o que é isso? Deus, ele pega a pessoa e quebra ela. Porque talvez a pessoa pensou, eu estou em um ministério que não é pastoreado por ele, é outro pastor. Mas quem é o pastor presidente, a qual Deus confiou esse trabalho, foi a mim. E ele está lá debaixo da minha cobertura espiritual. Para tu saber como é que Deus ele faz e como é que Deus trabalha. Como é que Deus ele age. Como é que Deus ele faz. Esse vídeo pode chegar ante essa pessoa. Ele vai saber do homem de Deus que eu sou. É por isso que ele hoje está indo no nosso ministério. Não falo que ele está congregando, mas já tenho informações que ele está indo lá constantemente. E sempre está lá nos cultos do nosso ministério. A Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva, a qual Deus é o regedor desta obra. Deus que está no controle desta obra, regendo esta obra. Eu sou apenas um mordomo para poder exercer o ofício do desígnio a qual fui chamado por Deus para ser exercido nesse ministério. Então fica esta palavra. Se alguém te humilhar, tem gente que diz bem assim, abaixa a cabeça. Os humilhados são exaltados. Mentira. É quem se humilha diante de Deus que é exaltado. Agora, pessoas vêm com argumentos fora da palavra de Deus, querer fechar minha boca, querer fechar tua boca com argumentos de heresia, não aceite. Deus te deu autoridade, então use a autoridade que Deus te deu para poder fechar a boca de fariseu, para poder fechar a boca de quem não quer servir a Deus do jeito certo e fica isolando versículos da Bíblia para poder não servir ao Senhor do jeito certo. Deus te deu autoridade para isso, temos que exercer a autoridade. Nós se humilharmos diante de Deus é uma coisa, pessoas com argumentos de uma linha teológica fora do consentimento da palavra de Deus, para querer tentar nos rebaixar, nos humilhar, de maneira alguma. Deus nos levantou e Deus nos capacitou e nos nomeou para poder pregar a palavra de Deus. É a palavra santa e errante que vai nos levar para o céu. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra em nome de Jesus.